Olá, queridos amigos, muito boa noite a todos. O estudo desta noite terá como base o capítulo 27º de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Pedi e Obtereis. Então, este é o tema que iremos desenvolver na sequência de outros que serão estudados dentro do mesmo capítulo. Isto por conta da importância de entendermos o que é a prece, o que é a oração, o seu alcance, a sua eficácia, a profundidade daquilo que reveste uma oração quando feita de coração. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, como dissemos, temos um capítulo referente à oração, à prece, que estamos desenvolvendo presencialmente e também virtualmente com o mesmo tema ou o subtema. E o tema de hoje é ação da prece, transmissão do pensamento. Então vejam que transmissão do pensamento significa que a prece não é aquela que somente sai dos nossos lábios. É necessário que ela seja conduzida, direcionada, encaminhada através do pensamento. Aí, então, ela atinge, ela age, ela entra em contato com aquilo com quem ou para quem estamos buscando. Então, vamos acompanhar o que nos ensina o Evangelho, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec em relação à oração. Por quê? Porque até então nós temos aprendido a rezar, ou seja, mobilizar palavras, às vezes em grande quantidade, mas com pouca significação, porque o coração, a mente, o pensamento não estão acompanhando e às vezes nem sequer fazendo parte. É apenas uma repetição de palavras. Então, esta oração é mais uma reza e ela não abrange, não atinge o objetivo para o qual estamos orando ou rezando, como queiram, com a diferença de que a reza, como eu já disse, é aquilo que nós repetimos maquinalmente, mas a oração, a prece requer outros fundamentos que nós vamos estudar neste momento. Então, a prece é uma invocação. Através dela, entra-se em contato por pensamento com o ser ao qual se dirige. Vejam a importância do pensamento no momento da oração, porque ela vai em busca daquele ao qual ela se dirige. E ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Vejam que, habitualmente, nós somente pedimos. Quando nos colocamos em prece, quase sempre é uma sucessão de pedidos que fazemos ao plano superior, a Deus, aos santos, dependendo da religião, e também aos nossos mentores e guias quando solicitados. Então, ela pode ser uma prece de onde pedimos, de uma petição, mas deve também ser uma prece de glorificação ou de agradecimento. Quase sempre nos esquecemos de agradecer. Aliás, os benfeitores nos têm dito, disseram-nos certa feita, que no plano espiritual existe vários departamentos. Um deles é para receber as preces verdadeiras que sobem do plano da terra, que sobem, que têm força, que o pensamento impulsiona, que vai até onde se pretende aquele que ora. Então, há
este departamento que recebe a nota e, digamos assim, registra aquela petição, irá respondê-la sem dúvida alguma, não talvez no tempo que nós queremos, mas sim no tempo certo e com a resposta adequada, muitas vezes até contrária àquilo que tivemos pedido, né? Então, nossa petição é registrada, sim, quando ela consegue chegar até lá. Existe, então, outro departamento que registra as preces que chegam glorificando a Deus. E um terceiro que registra as preces de agradecimento a Deus. Então, dizem eles assim, numa comparação, que neste primeiro, que recebe as petições, nós temos um número bastante grande de atendentes para registrar tudo o que chega. No segundo, já temos menos da metade dos atendentes, que é o da glorificação. No terceiro, que é o agradecimento, uma pessoa, um espírito, uma entidade, um mensageiro é suficiente, porque são tão poucas as preces de agradecimento que não exige a presença de maior número de servidores. Isso é uma, digamos assim, uma palavra dos nossos benfeitores que não se encontram nos livros, mas é uma comparação, uma analogia, tudo bem? Então, pode-se orar por si mesmo ou por outro, para os vivos ou pelos mortos. Olha que interessante. Nós podemos orar e, na nossa oração, pedir por alguém que está ainda encarnado, às vezes passando por uma situação de penúria, de sofrimento, de provação, de expiação, e orar, porque aquilo vai atenuar o sofrimento da criatura, a necessidade que ela está enfrentando, vai atenuar, não é? Então, podemos orar também pelos nossos irmãos que já se foram para o plano espiritual. É evidente que qualquer um de nós, quando para lá nos dirigirmos, ficaremos muito agradecidos se alguém se lembrar de nós numa oração, pedindo a Deus, aos benfeitores, que nos assistam em nossas necessidades, que com certeza nós vamos ostentar, vamos vivenciar quando sairmos daqui, porque ainda não estamos numa fase de espíritos perfeitos e muito ficamos a dever, ou algo que ainda não foi realizado a contento e que vai precisar de uma intercessão, uma prece intercessória, que vai nos aliviar no mundo espiritual. É como você estar num país estranho e receber uma carta de alguém que se lembrou de nós. Como aquilo aviva o sentimento de gratidão. Fulano se lembrou de mim, no caso do nosso estudo, em uma oração. É muito importante. Vocês se lembram que no filme Nosso Lar e no livro Nosso Lar há uma menção de André Luiz que recebeu uma prece simples, de uma criatura que elevou a Deus um agradecimento por ter sido atendida, era uma mulher, pelo doutor daquela época, que lhe atendeu de uma forma não tão zelosa, mas que prestou-lhe um serviço, e quando ela soube que ele havia desencarnado, então ela orou, pedindo a Deus em favor dele, por aquele momento que ele lhe foi solidário. E aquilo para ele foi-lhe mostrado, o efeito daquela oração, amainando, amenizando o sofrimento pelo qual ele vinha passando. Então, nós temos vários exemplos disso, e com certeza os espíritos que já estão do outro lado sabem da importância de nossa oração em favor deles, daquela criatura. Não adianta nós chorarmos sua ausência aqui.
É melhor que nós oremos pela criatura, onde ela quer que se encontre, favorecendo-a com nossas vibrações de carinho, de amizade e de amor. Seguindo em frente, as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Então, quando nós dizemos oramos a Deus, na verdade elas são direcionadas para os espíritos que executam a lei de Deus, não a sua vontade. A vontade de Deus está expressa em sua lei. Então, os espíritos, no cumprimento desta lei, eles vão nos assistir, vão nos favorecer, vão nos auxiliar, porque são mensageiros, são representantes de Deus no cumprimento de sua lei. As que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, esse encadeamento se dá no mundo superior, no mundo acima de nós, no mundo onde as leis divinas são mais respeitadas por aqueles que as respeitam, seguindo a vontade e a lei de Deus. Então, se nós nos dirigimos a um espírito, como fazemos às vezes na casa espírita, pedindo a intercessão de uma entidade, é evidente que aquela entidade não pode subrogar a lei divina, mas sim elas são encaminhadas a Deus, e de acordo com a lei divina, ela será ou não atendida em sua oração. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles funcionam apenas como intermediários, intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. É esta a visão que a doutrina espírita nos oferece. Não mais aquela prece vazia, aquela repetição de palavras, mas nos ensinando a orar, assim como Jesus nos ensinou através dos seus seguidores, na oração do Pai Nosso, ainda tão mal compreendida por quem a ora. Então, queridos irmãos, leiam, estudem o capítulo 27º, no que diz respeito à transmissão do pensamento e à ação da prece. E que Jesus, assim, possa nos abençoar na nossa oração. Obrigado.